dia, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje nós vamos falar de um espírito nobre, de um avatar que esteve encarnado recentemente em corpo humano, né? Nesse ser que ficou conhecido como Sathya Sai Baba, né? É muito interessante esse hindu. E as obras dele, as coisas que ele fez, as escolas, os hospitais, tudo de primeiríssima qualidade, né? E tudo isso direcionado aos pobres. Fantástico, gente, fantástico mesmo. Então nós vamos fazer esse clipe sobre o Sathya Baba. E para quem não conhece, vai conhecer um pouco dele através desse vídeo também que nós estamos colocando. E também uma coisa para dar credibilidade porque muita gente às vezes pode não conhecer o Sathya Baba, coisa e tal, é uma personalidade lá do hindu, ele já faleceu agora em 2011, mas é um grande avatar, gente. Segundo consta, é a reencarnação do espírito de Shiva, então veja que o negócio é poderoso. E eu quero que vocês vejam muito bem esse programa, e eu quero colocar junto também quem é que foi conhecer de perto esse Sathya Baba, né? Para que a gente possa ter um pouco mais de credibilidade nessa história toda. O brasileiro, né, o famoso espírita Divaldo Franco. Então o Divaldo conta que ele foi até a Índia, ele conversou pessoalmente em 2 ou 3 ocasiões, não sei. Ele foi avistado pelo Sathya Baba, depois quando ele foi no palácio onde o Sathya Baba residia, lá e tal, recebia as pessoas, ele foi reconhecido de novo. E o Divaldo ficou realmente surpreso com isso, por causa que era no meio de milhões de pessoas. Ele achou nunca ia conhecer o meu rosto, reconhecer, no entanto, ele foi reconhecido. Eu acredito que Sathya Baba deve ter visto algum tipo de aura que tem no Divaldo Franco, né? Talvez por isso tenha o reconhecido com facilidade, né? Vai saber. Mas enfim, de qualquer forma, assistam, conheçam a arte e a obra de Sathya Baba, entendeu? Esse espírito parece que foi a segunda reencarnação que ele fez, e agora, pelo que consta, ele desencarnou em 2011, e agora em 2019 ele vai ter a terceira reencarnação dele como humano aqui no planeta Terra de novo, para dar um auxílio, né, nessa transição dimensional que nós estamos tendo agora. Então ele vai vir com o nome de Prema, né, Prema, uma coisa assim, Prema, e Prema Sai. Então aguardemos o retorno desse avatar importantíssimo, né, que vai ser mais um dos grandes, talvez o mestre dos mestres, podemos dizer assim, né? E o cara tá vindo aqui de um poder espiritual tão grande quanto, ou maior, vai saber, do que o próprio Jesus, né? Enfim, não nos cabe ficar quantificando. E eles próprios, com certeza, pela sua grandeza, não querem nenhum tipo de... Eles realmente não estão competindo entre si. Esse negócio de competição fica um pouco para Javé, que é uma outra história que vocês têm que conhecer. Aí eu recomendaria os livros do Jean-Val Elan, que para dar uma elucidada nesse caso é muito bom, que é, por exemplo, o drama cósmico de Vishnu, o drama cósmico de Shiva, o drama cósmico de Javé. É muito legal isso tudo, pessoal. Então aí a gente vai descortinando e entendendo como é que funciona, por que Jesus veio, por que da escravização de Jesus, né? Por que o Shiva agora reencarnou como Sathya Baba, ele ia ficar até os 96 anos, parece que era a previsão dele. No entanto, ele desencarnou antes. E algumas pessoas dizem, não, mas ele era um grande avatar tão poderoso, coisa e tal. Por que ele se deixou morrer? Ele não teve poder, ele não tinha poder sobre... Tinha, pessoal. O problema é que ele não queria entrar em conflito com Javé. Aí vocês têm que entender essa história lendo, né? Leiam lá o drama cósmico de Javé, procurem as palestras do Jean-Val Elan, do Grupo Atlan, muito bom. Vai dar uma boa esclarecida sobre essa mitologia hindu, sobre como foi a questão da batalha entre Shivas e Javé, no caso Javé Brahma, né? Na mitologia hindu, Javé é conhecido como Brahma. Mas enfim, aí o Shiva vem de novo agora como Sathya Baba, e a coisa é mais ou menos assim. Me parece, pelo que eles colocam, que Javé não concorda muito com esse método, nem o método que o Jesus usou, que era o Vishnu, e nem o método que o Shiva usou, que é o método da não violência. Eles não querem governar pela violência, mostrando seus poderes. Eles querem que as pessoas entendam e ajam por conta própria, de forma moral. Eles não querem que
que a consciência moral da humanidade vem através de violência ou através de imposição. Eles querem que as pessoas simplesmente aprendam a ser melhores, não por medo de Deus, por medo de castigo ou por estou cometendo pecado. Não, pela busca de ser um ser humano melhor. Esse é o grande objetivo. Entendeu? Então, se ele viesse aqui para dar um exemplo de paz e de não violência, né? Aí ele tem 5 princípios lá e o último deles justamente fala não violência. A gente pode mais tarde explicitar direitinho, explicar cada um desses princípios que ele coloca, mas enfim, então se ele viesse, né, e utilizasse dos seus poderes, porque o Satyabhama materializava as coisas. Isso tem vídeos mostrando, tem diversos. O Divaldo Franco viu ele materializando coisas como relógio de ouro, como, né, enfim. E então tudo aquilo, tá na reportagem, tudo que ele construiu, os hospitais, as universidades, que são tudo de melhor excelência que tem na face da Terra. E é só para os pobres. Tu entende? Para quem realmente não tem condição de pagar. E eles não gastam nada, eles têm o melhor tratamento do mundo, eles têm o melhor ensino do mundo, a melhor medicina, e não se cobra nada deles. Então isso, o planeta inteiro nosso deveria ser assim. E ninguém deu nenhuma doação pro Satyabhama. Aí tu diz, mas como é que ele fez tudo aquilo? Porque aquelas obras todas... Gente, ele levou água na Índia para mais de 1000 povoados, para mais de 1000 aldeias. Então olha a quantidade de gente que esse cara beneficiou de fato, realmente. Por isso assim, ó, não tem que ficar falando só, Satyabhama. Vocês têm que conhecer qual é a obra de Satyabhama. Então, gente, assistam, pesquisem, conheçam. Esse cara é tão iluminado, mas tão iluminado, que ele próprio ele diz assim, ó, vocês têm que estudar os Vedas, em sânscrito, né? Claro, as traduções que está espalhado pelo mundo. Quem vai saber ler em sânscrito? Alguns. Não é o meu caso. Se eu dependesse disso, não teria essa informação. Mas olha a grandiosidade dele. Ele aconselha, né? Ele sugere que tu leia os Vedas, que tu conheça a mitologia hindu, a história hindu, ou melhor, nós teríamos que tratarmos não mais como mitologia, né, e sim como uma história registrada, para tirar qualquer peso da palavra mito, para quem possa entender mito como uma possibilidade já de coisa que não existiu, de coisa que é falsa, de coisa que é lenda, e não é bem assim. Então vamos colocar a história hindu, a história grega, a história egípcia, a história maia. Entendeu? Porque o que nós estamos descobrindo? Nós estamos descobrindo que tudo aquilo que era tratado como mitologia, na verdade, a ciência está vindo hoje, com o experimento observado, vamos dizer assim, né? Que muitas das coisas que estão lá nos Vedas é realidade hoje. É realidade hoje. Então, pessoal, assistam o vídeo, conheçam o Sai Baba. Só voltando. Alguém perguntou, mas se ele é Shiva, se ele é um cara tão poderoso, né, por que ele se deixou morrer e não ficou até a data prevista? Para não entrar em confronto com Javé, como nós colocamos antes. Então ele veio no exemplo de dizer, não, então seja feita a vossa vontade. Ele não quer, através dos poderes, como já foi feito no passado e não deu resultado, ele não quer mais ficar se confrontando diretamente com Javé. Ok? O que ele quer fazer? Ele quer que Javé entenda e... né? E que por conta própria perceba e que talvez pare com essa coisa de querer exigir a propriedade sobre a raça humana, que é uma criação dele, e de fato é, mas tem outras coisas. Parece que ele tem que se dar por conta que também existe uma divindade acima dele, que ele é um co-criador. Né? Para nós ele é um Deus que criou o nosso universo, mas a partir do momento... Então, o que nós vamos falar dos cientistas do CERN que fizeram a colisão de partículas e reproduziram o Big Bang? São deuses? Pois eles estão prestes a criar universos? Então eles são deuses? São deuses como Javé foi. Então estudem a história direitinho. A história indiana conta o que aconteceu com Javé, que seria o Brahma. Né? Ele vai criar o universo, aí sem querer ele cai dentro de uma das dimensões que ele criou. Antes de criar esse universo ele tinha apresentado um plano para o conselho deles. O pessoal desse conselho disse, não, Javé, esse teu plano ele é problemático, ele tem a tendência de falhar aqui, aqui, aqui. E o Javé achou que era papo maluco deles, e ele era muito impetuoso, ele disse, não, eu vou criar mesmo, isso é doideira da cabeça deles, não tem esse risco. E ele cometeu um erro, o que os caras outros do conselho tinham previsto, parece que aconteceu, que foi esse universo desequilibrado que nós temos. Então a gente tem a tendência de dizer, não, porque Deus é perfeito, a natureza é perfeita, maravilhosa. Não, não é perfeita. Se fosse perfeita, a gente não veria
acessa o Animal Planet e assiste todos os documentários da vida animal. Vocês vão entender que não tem perfeição naquilo ali. Porque quando os espíritas colocam, ou quando tu vê um humano sofrendo daquela forma como o humano sofre, é karma. Ele foi ruim na outra encarnação, coisa e tal, então agora ele tem que vir num plano de sofrimento para resgatar e blá, blá, blá. Ok, perfeito. E quando tu vê os leões sendo destroçados, né? Ele que é o predador, ou o próprio ele para poder sobreviver, o próprio leão tem que destroçar outras vítimas, né? A guerra entre clãs de leões por territorialismo e a natureza tudo assim, ou seja, pra gente que pensa em amor, em abundância, num Deus que provê tudo para todo mundo, onde é que entra essa confusão toda? Então a gente começa a se perguntar, mas tem alguma coisa, a gente tem, né, errada nisso tudo. A gente tem o nosso coração bondoso, a gente tem a nossa sensibilidade. O que o nosso coração nos diz quando a gente está assistindo uma cena dessas e vê, né, os leões matando os filhotes da própria raça de outro leão para poder procriar, porque não sei o que. É natureza, é instinto, coisa e tal. Mas isso te soa ético, te soa moral. Mas os bichos não têm moralidade, então por que eles foram criados? Então é o seguinte, é que o espírito, quando ele começa como um mineral, do mineral ele evolui para um vegetal, do vegetal, ele começa a conviver numa forma animal, que então ele vai a réptil, de réptil ele aprende a ser um leão, do leão ele aprende a ser um macaco, do macaco já é mais parecido com um ser humano, ele já tem mais uma questão de sociedade, de blá 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 blá, ok, parece que é tudo verdade isso aí. Que a gente tem que passar por um mineral, por aí crescendo, evoluindo até chegar no ser humano, e ainda quantas fases evolutivas ainda como ser humano para chegar a ser um ser, como a gente diz, iluminado, menos denso, fora dessa matéria, né? Ou um ser multidimensional. Tá aí. Esse universo, isso tudo acontece por causa do erro, né? Dessa falha cometida na criação desse universo desequilibrado. Porque pelo que me consta, ao que foi criado esse universo e o homem foi criado e coisa e tal, pessoas que estavam no paraíso, os espíritos que estavam no que é conhecido como paraíso, tiveram que se sacrificar e tiveram que começar a encarnar nesses corpos problemáticos criados por Javé. Então, e qual é que é o objetivo disso tudo? É fazer com que esses espíritos, através das reencarnações, né, e através de muitas mudanças de DNA, eles foram evoluindo, de forma que através dos milênios, das gerações, esse DNA foi ficando com uma porcentagem cada vez mais fraca da criação problemática de Javé, e a gente foi pegando esse DNA mais universal, né, que permite o desenvolvimento, que permite a reintegração com o incognoscível, como eles dizem, que é o verdadeiro Deus, o Pai amantíssimo, o Pai de todo princípio. Esse Pai de todo princípio, ele é relatado até no livro dos Anunnakis, né? E aí tem um gancho muito legal. Eu estou trabalhando muito com o livro de Enki, né? E o livro de Enki tem um determinado momento da tabuleta 6 que já foi ao ar num desses nossos programas aí, acho que o programa passado até, acho que foi o último que eu fiz. E eles contam lá que os anciãos, os Anunnakis todos, eles fizeram todo um debate sobre se o trabalhador primitivo que ajudaria os Anunnakis nas minas deveria ser criado ou não. Ou melhor, se eles deveriam fazer aquela inseminação genética para transformar o hominídeo em Homo sapiens. Então durante esse conselho eles questionam, mas será que o Pai, que o Criador, ele estaria de acordo com o nosso desenvolvimento, né? Com a nossa atitude de criar um outro ser humano para ser o nosso escravo? E daí eles ficam, é ou não é? Eles dizem, mas se essa é a única solução para salvar o nosso planeta de Nibiru, e ele nos deu essa capacidade de fazer isso, e aí, gente, entra aquela mesma discussão que nós tínhamos na novela O Clone. Na novela O Clone, tinha um personagem, já falei várias vezes, tinha um personagem do Albieri, e tinha um outro personagem do Albieri, eu não vou me lembrar o ator, mas o outro personagem era o ator Estênio Garcia. Eram os dois ali, um que criava, fazia experiência genética, e o outro que era um amigo que ficava dizendo, não, cara, tu tá brincando de Deus, para com isso, Deus não vai gostar. E daí o cara que fazia o Albieri, que era o cientista lá, ele dizia, mas se Deus me deu essa capacidade de poder, e o livre-arbítrio para fazer ou não fazer, ou coisa e tal, farei, porque não, se ele não quisesse
que eu pudesse fazer isso, ele não teria me dado essa capacidade, coisa e tal. Então veja bem, ali ó, e a questão é, no momento que tu cria um clone, porque cientificamente a gente sabe que isso é possível de fazer, né? O que vai ser do espírito que vai habitar esse corpo? Que não foi concebido pela maneira natural, coisa e tal, mas um corpo que foi criado, ele tem que ter um espírito, e algum espírito de algum lugar vai se sacrificar e vai vir, né? Aí ele vai dizer, mas mais um idiota na face da terra tá lá criando corpos humanos à torta e à direita, e agora tem que mais espíritos vir para poder animar esse corpo nessa jogada e fazer toda aquela transição de DNA até que esse cara possa ficar livre do DNA de Javé, aquela história toda que nós escrevemos antes. Então é complexo, é difícil de entender, de acompanhar o raciocínio, né? Mas a gente tem que estudar tudo isso, então a gente vai ter que estudar os Vedas, a gente vai ter que estudar essa questão de genoma, enfim, é um papo muito maluco, a gente até é fácil de se perder, né, nas coisas todas. Eu comecei falando do Satyabhaba e olha onde a gente veio parar. Mas o mais interessante de tudo isso é que que nós estávamos falando nessas brigas de Javé, que é relatado na mitologia hindu, Shiva corta uma das cabeças de Brahma, Javé, irritado com as suas criações, as suas aberrações e as suas criações desenfreadas que acabam dando mau resultado tal e qual a nossa raça humana. Mas voltando àquele ganchinho do livro do Enki, é bem interessante. Então eles dizem lá que eles querem fazer o trabalhador primitivo, que é aquele que gera o Adão, nós já comentamos sobre isso, né? Tem o Adamos e depois o Adá, aquela confusão toda lá. Mas assim, quando eles se perguntam, né, no livro de Enki, mas será que Deus nos permitiria e coisa e tal, eles têm aquela discussão, sim, se não quisesse, não nos daria o poder para fazer e para. No entanto, quando a gente lê, né, essa é a história, olha só pessoal, essa é a história suméria, não vamos falar de mitologia, história suméria, né, que através do livro perdido de Enki relata muito bem isso aí. Aí nós temos o outro lado da questão, que é a mitologia hindu, que são os Vedas, que é escrito em sânscrito e que são das poucas escrituras que realmente até hoje em dia nada foi alterado desde que elas foram escritas. E isso, né, a gente começa a dar crédito para isso. E o que fala lá na mitologia hindu? Né? Que Javé, quando cria o universo, e aí quando o Homo sapiens se desenvolve, coisa e tal, e aí vem seres de outro planeta, eles vêm aqui no planeta Terra, pegam o Homo erectus, transformam no Homo sapiens e transformam num escravo, e ele conta que aquilo desagradou muito ele. Seres que são filhos dele também, né? Os Anunnaki também são filhos de Javé, e Javé também é filho do incognoscível, do pai de todo princípio, como a gente diz. Então é uma questão né, só de hierarquia, vamos dizer assim, são só patamares mais altos. A gente tem que continuar subindo os degraus, entendeu? Agora a gente descobriu que o Deus bíblico não é bem aquele Deus que nós achávamos, né? O poderoso, o onisciente, onipresente, né? Não é. A ciência, as escrituras, a arqueologia, tudo comprovou isso, então a gente conseguiu dar um passo acima. Então a gente os próprios deuses bíblicos têm um pouco de confusão em relação a quem que é o Deus deles. Então vocês vejam que a coisa vai, né? Então a gente chama de incognoscível por causa que dentro da nossa linguagem, dentro da nossa pequenez, considerando que somos amebas espirituais, considerando a quantidade de desenvolvimento que a gente tem ainda para percorrer, né? A gente chama de incognoscível porque nós simplesmente não temos linguagem para definir essa força, essa energia que é a verdadeira deidade, que é o verdadeiro Deus com letra maiúscula. Considerando o conceito de deidade que a gente teve desde que a gente cresceu, que a gente nasceu, que a gente foi educado nas escolas prussianas. Entendeu? Então é mais ou menos isso, gente. Deus, Javé, sim, ele fica magoado e ele fala isso lá nos Vedas, que ele realmente fica decepcionado quando ele vê a sua criação co-criando os filhos amantíssimos de Javé para serem seus escravos. É complicado isso, né? É bem complicado de entender tudo isso aí. Mas enfim, pessoal, de novo, Satyabhaba, vamos conhecer esse cara, vamos entender a mitologia hindu. E por que eu falei tudo isso agora? Dentro daquele gancho que o próprio Satyabhaba, na sua monstruosa capacidade, né, de compreender o ser humano, ele diz assim: estudem os Vedas e estudem o livro religioso da sua cultura, seja a Bíblia, seja o Corão, seja a Torá, seja... E quando eu vi esse conselho, que é um dos princípios
né, da iluminação, é um dos caminhos da iluminação, como o próprio Satyabhama fala. Ele diz que a gente deve estudar, né, o Vedas e esse livro espiritual, digamos, da cultura do país condizente. No nosso caso aqui a gente é Bíblia, aí tem o pessoal do Alcorão. Aí eu o que ele quer dizer com isso? Aí, depois de muita reflexão, eu pensei no que aconteceu comigo. Que eu, assim, eu comecei sendo um leitor da Bíblia. Aí quando eu comecei a ler a Bíblia, já foi essa história aqui. Aí leu a Bíblia, passa pro Espiritismo. Que daí o Espiritismo te explica algumas coisas que a Bíblia não te explica. Opa, dei um upgrade aqui, dei um passo adiante. Aí tu vai no Espiritismo, daí chega um ponto que também não te explica um monte de coisa. E tu continua buscando respostas. Aí tu vai descobrindo, e tu vai subindo de patamar. Aí tu vai ter que estudar um pouco de arqueologia, vai ter que estudar essas histórias, né? Conhecido como mitologia hindu, a grega, a maia, a egípcia e por aí afora, Suméria, entendeu? Então ali está a verdadeira história. Então por que o Satyabhama diz para tu estudar? Porque quando tu começa a estudar todos esses pontos, tu começa a ter argumento, tu começa a ter os fatores. Você começa a ter os fatores para fazer a sua equação. Eu sempre digo isso. Se tu vai fazer uma conta, mas está faltando alguns fatores, esse resultado nunca vai fechar com a realidade. Então, no momento que tiver todos os fatores verdadeiros, presentes, tu joga tudo na equação, aí tu consegue começar a calcular e começar a ter um resultado que faça sentido para ti. Então é o que aconteceu comigo. Então quando tu começa a fazer comparações, Bíblia, livro de Enki, parari, parará, tu entende? Aí começa a cair a ficha, tu começa a ter um entendimento um pouco maior, tu amplia os teus horizontes. Então acho que por isso na grande sabedoria de Satyabhama ele diz isso, né? Leia os Vedas e leia o livro de sua cultura. Isso vai te estimular, né? Tu vai encontrar, opa, aqui fecha, aqui não fecha, isso bate, isso não bate, por quê, não por quê. Aí tu vai começar a perguntar, não, vamos ver o que é verdade e o que não é. Qual é a origem disso? Qual é a origem disso? Aí quando, no caso da Bíblia, aí tu vai estudar Constantino, Constantinopla, Vulgata, Concílio de Nicéia, Concílio de Laodiceia, Concílio de Nicéia também conhecido como Cordato Niceno, aí tem o próprio Concílio de Constantinopla, né? Aí como surgiu a Vulgata, os 73 livros, né? Os 73 livros, 46 do Antigo Testamento. Dos 46 livros do Antigo Testamento, nós temos 5 da Torá, nós temos 18 históricos, nós temos 16 proféticos e nós temos 7 sapienciais. Aí depois vem do Novo Testamento, né? Nós temos 27 livros, 21 epístolas, nós temos os 4 evangélicos, nós temos um ato de apóstolos e nós temos o Apocalipse. Então, pessoal, e quando tu vai estudar isso aí, tu fica sabendo que essa Vulgata, né, essa origem, esse conjunto de livros que eles chamam de corpo de doutrina, saiu ali em 400 depois de Cristo. Aí depois quando vocês vão estudar, por exemplo, a mitologia suméria ou a mitologia hindu, os livros em sânscritos ou as tabuletas em cuneiforme, né? De escrita cuneiforme lá dos sumérios, da mitologia suméria, vocês vão descobrir que é muito mais antigo do que isso. E quando vocês vão ler os textos, vocês vão ver que muita coisa da Bíblia, né, se assemelha por demais, é exatamente as mesmas histórias, só que com os nomes diferentes, né? A gente tem os nomes bíblicos lá, Adão, Eva, coisa e tal, e nós temos os nomes em sumério ou em hindu, então são nomes diferentes, mas contam as mesmas histórias. Aí tu começa a fazer o raciocínio, não, peraí, mas é exatamente a mesma história, então um copiou do outro, então é só tu ver o que veio primeiro para tu saber o que foi copiado do que. A coisa mais óbvia, qualquer criança de 10 anos de idade fazer esse raciocínio de uma forma muito simples. É por isso que nós temos que dar crédito, né, ao que está escrito. Se a humanidade deu tanto crédito aos livros, e aliás nós temos toda essa confusão como nós temos hoje, que são as diferenças entre os que seguem o Torá, ou o Alcorão, ou a Bíblia, né? Então se a gente fosse realmente ler e fosse buscar os originais, em vez dessas cópias mutiladas, né, e distorcidas, a gente não teria essa confusão que nós temos aqui. Então Shiva, na sua sabedoria, quando vem e aconselha que a gente leia as verdadeiras escrituras e depois essas outras, né, que é Bíblia, que eu não tenho mais coragem de chamar como verdadeiras escrituras, embora nos tenha sido ensinado que inspiração divina, aquele é o livro, tu tem que ouvir, obedecer e não questionar. Mas teu senso de raciocínio, tu foi criado para ser desenvolvido, tu foi criado como um ser inteligente, e essa inteligência não te permite tu ficar patinando no mesmo lugar sem ter a compreensão das coisas. Né? Tu quer entender o que está acontecendo. Se a tendência é tu saber cada vez mais, tu aprender cada vez mais,
né? Isso que te leva à evolução, tu não vai te contentar com as respostas, tu vai querer sempre mais, e chega a um ponto que tu evolui de tal forma que aquelas coisas engavetadas, encaixotadas que eles te passam já simplesmente não servem mais. Então, pessoal, vamos fazer essas análises, vamos estudar, vamos aprender, que conforme a gente vai aprendendo e descobrindo, no primeiro momento a gente fica meio confuso porque as nossas crenças todas caem por água abaixo, tu fica meio perdido, mas logo depois tu te reencontra e tu percebe que tem uma coisa muito mais bonita e tu acaba tendo mais energia de vida, mais esperança. Tu perde totalmente o medo de morte, coisa e tal, porque tu sabe que tem uma vida lá depois, que tem uma coisa realmente muito bacana, que depende muito da compreensão que tu tem, aí tu fica feliz por já ter chegado nesse nível de compreensão, pelo menos algumas armadilhas tu sabe que tu não cai mais, embora tu tenha, até esse momento, tu venha caindo nelas por éons, parece que chegou a grande, né, hora da verdadeira libertação, e a gente consegue entender isso não como aquela coisa dogmática, né, que aqueles caras batem na tua porta, Jesus vai te salvar e tal, e com as palavras repetidas com a Bíblia e coisa e tal, mas não sabe, né, o que aconteceu com a Bíblia, como ela foi escrita, quais eram os motivos, então não adianta, gente. Por isso que eu digo, vamos estudar a fundo as origens das coisas, e a gente vai começar a ter um entendimento mais bacana. Pessoal, foi um prazer ter estado com vocês, e até a próxima. Valeu!